Olá, bom dia, minhas células vivas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Marta. E hoje nós vamos estar vivenciando a atividade número 24 da apostila de vocês, onde nós vamos trabalhar a questão da equação química. E falando em equação química, a ciência ela traz uma definição, né? Os químicos eles trazem uma definição para explicar o que é essa equação química. E aí, a equação química nada mais é do que a representatividade do que acontece numa reação química. Nós vimos em aulas anteriores que a matéria ela passa por transformações essas que podem ser de forma física e de forma química. E aí, quando ocorrem essas transformações químicas de forma química, nós temos o que nós chamamos de reação química. A forma como nós vamos colocar no papel, a forma como nós vamos representar como está acontecendo essa reação química, é o que nós chamamos de equação química. E essa representatividade, ela vai se dar através de símbolos, através de números, onde esses símbolos vão estar presentes na tabela periódica. A tabela periódica que ela é, essa simbologia dela, essa representatividade dela é de forma universal, tanto faz aqui no Brasil como lá no Japão. A simbologia vai ser a mesma, não muda a tabela periódica, ok? Então, como eu falei, a forma como nós vamos estar representando esses símbolos, né, que vai ser através de letras maiúsculas, que podem ser através de letras maiúsculas apenas, ou maiúsculas e minúsculas, seguida de letras minúsculas, e também de coeficientes, que é representado por numerais, que são colocados do lado, né, desses elementos, desses símbolos químicos. Então, a forma como nós vamos estar representando, colocando num papel essa simbologia que ocorre numa reação química, é o que nós damos o nome de equação química. De forma mais facilitada, para que vocês possam entender melhor, talvez fique melhor para vocês entenderem, levando para o lado da matemática, né, quando nós vamos resolver um problema de matemática, nós temos as parcelas, né, que estão citadas ali no meio daquele problema, e o resultado final, né, da soma, da adição dessas parcelas, nós damos o nome de soma ou total. Então, nós temos as parcelas de um problema e nós temos o resultado, que é a soma ou total da adição dessas parcelas. Então, a forma como nós vamos representar no papel essas parcelas e essa soma ou total, né, dessa adição, vai representar ali um cálculo, né, desse problema matemático. E aí, trazendo para a química, nós temos aí a reação, né, que é a forma como nós vamos representar, que se chama equação. E dentro dessas reações químicas, nós temos reagentes, substâncias que vão reagir, e nós temos o produto final dessa reação química. E aí, da união dessa reação com esses produtos, a forma como nós vamos colocar no papel, trazer para representar, é o que a gente chama de equação química, ok? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem aí melhor o que é a equação química. Não esqueça, é a forma como nós vamos representar uma reação química, que se dá através de símbolos e de números também. E aí, mais adiante na apostila de vocês, começa assim, falando sobre o que é a estequiometria. Um palavrão, né? Então, mas é isso mesmo. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é a estequiometria, que diz que ela é responsável pela análise quantitativa da composição de substâncias. Meu Deus, professora, confundiu tudo. Né? O que é estequiometria? Diz que ela é responsável pela análise quantitativa. Exatamente, é isso mesmo. Essa estequiometria ela é responsável por definir, por analisar a quantidade de substâncias que vão estar atuando em uma reação química. Lembra que eu falei para vocês que a equação química é a representatividade de uma reação química, onde vai haver reagentes e produtos? Então, a forma como nós vamos representar de forma quantitativa, ou seja, em quantidades,
essa reação é o que nós chamamos de estequiometria, ok? Consumidas, aí em seguida diz consumidas e formadas em uma reação química. Então, essa estequiometria vai acontecer em uma reação química e vai ser a representatividade ali, né, da quantidade de substâncias que estão atuando em uma reação química. E aí, minha gente, quando nós falamos de substâncias, eu vou mostrar para vocês a seguir essas substâncias que estão presentes, que fazem parte de uma tabela periódica, né, para que vocês possam entender melhor o que são essas substâncias e onde elas estão presentes, ok? E aí eu trouxe para vocês uma imagem aqui da tabela periódica, onde essa tabela periódica ela vai estar contida nela, né, todos os elementos químicos. Então, o que vocês chamam aí de substâncias, vocês podem chamar também de elementos. Essas substâncias nada mais é do que os elementos químicos que compõem ou que fazem parte da tabela periódica. E quando fala que a equação química é a representatividade em símbolos, né, ou em números dessas substâncias ou desses elementos químicos, nada mais é do que essas letras aqui. Eu também falei para vocês que essa simbologia ela pode ser através de letras maiúsculas apenas ou maiúsculas seguidas de letras minúsculas. Então, exemplo aqui nós temos o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele é um elemento químico. Então, aqui, ó, representado pelo símbolo, a simbologia dele é representado pela letra H, né, o H maiúsculo, só a letra H maiúsculo. Então, o símbolo a maneira como eu vou representar, né, o hidrogênio vai ser dessa maneira, através de um H, da letra H maiúsculo, que é o H, corresponde aí ao hidrogênio, tá certo? Então, não esqueça, nós não vamos estudar, né, tudo da tabela periódica, é muito difícil para nós decorarmos a tabela periódica, mas nós vamos trabalhar com ela na medida do possível, e aí vocês vão se acostumando com as simbologias, com os símbolos dos elementos químicos que estão presentes na tabela periódica. Então, eu falei que esses símbolos podem ser representados por letras maiúsculas, como no caso aqui do hidrogênio, mas eu falei também que podem vir símbolos aí representados por letras maiúsculas e minúsculas. E no caso aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, eu vou pegar um aqui para que vocês possam ver, que é o sódio. Então, o sódio ele é representado pela letra pela letra N maiúscula e pela letra A ao seu lado, que é escrita de forma minúscula. Então, quando vocês verem o símbolo Na, é a forma representativa do sódio. Então, Na significa sódio, que é um elemento que faz parte da tabela periódica, chamada também de substância, ok? Então, vocês têm também nessa simbologia de um elemento químico o número atômico, né, que fica mais aqui embaixo, e vocês têm também o número de massa, que pode vir aí na tabela periódica de vocês, mas que eu não vou entrar aqui nesse assunto agora sobre massa, né, número atômico, porque senão vai confundir um pouco a cabeça de vocês, já que nós estamos querendo a definição e aprender o que são equações químicas, né? Então, aí só para vocês, eu coloquei a tabela periódica para vocês saber de onde é que vem esses símbolos químicos, essas substâncias químicas e a forma como ela representa. Então, quando tiver algum símbolo químico ali e eu tiver a dúvida que nome é aquele ou que símbolo químico, que elemento químico é aquele, eu posso fazer uma prévia consulta à tabela periódica e aí eu vou conseguir identificar que elemento é aquele, tá certo? Então, voltando aqui, no segundo parágrafo da apostila de vocês, fala aí sobre o cálculo estequiométrico. Então, nós vimos o que é a estequiometria,
que é responsável pela análise quantitativa da quantidade de substâncias, da composição de substâncias, e o cálculo estequiométrico diz que ele estabelece uma relação entre as quantias de reagentes e produtos. Lembram que em uma reação química vai ter a presença ali de reagentes e o resultado dessa reação vai ser o produto. Então, no cálculo estequiométrico, nós vamos estabelecer ali a quantidade de reagentes que vai estar atuando nessa reação química e a quantidade de produtos resultante dessa reação química. Então, nós temos que fazer um cálculo, aí nós não vamos nos aprofundar a essa questão de cálculo estequiométrico, porque é mais para o ensino médio. Okay? Mas vocês, só para vocês terem uma base, né? E base essa que vocês vão se aprofundar mais no ensino médio, ok? Então, aí, em seguida diz, assim é possível saber a quantidade de produtos que serão utilizados em uma reação química. A quantidade, aqui tem um erro, ok, minha gente? Deixa eu só consertar aqui. Assim é possível saber a quantidade de reagentes que nós vamos ter numa reação química e, por fim, a quantidade de produtos que serão formados, já que em uma equação química nós temos que ter a atuação aí de reagentes se unindo ali para formar, né, resultando aí nos produtos. Então, tem essa reação. Em seguida, diz aí, deixa eu só diminuir a tela aqui para ficar melhor a visibilidade. Em seguida, no próximo parágrafo, diz o seguinte: através da equação química, que é a forma como nós vamos representar a reação química, então, através dessa equação química, é possível saber o estado físico de um átomo, esse átomo que faz parte de toda a matéria. Então, a matéria ela é constituída, ela é formada por partes menores. Essas partes menores, elas são indivisíveis. Então, o átomo significa, a palavra átomo significa indivisível, é a menor parte que forma a matéria. A matéria ela pode ser dividida até chegar a um certo limite. Quando chegar a um limite, ela não vai poder mais ser dividida. Então, aí nós damos o nome de átomo, é a menor parte de uma matéria. Então, esse átomo, né, quando ocorre através dessa equação química, esse átomo ele vai participar dessa reação química aí, e ele vai se dar representatividade dele, pode ser através de letras, né, entre parênteses, aqui vocês veem, e é para representar a forma ou o estado físico que esse átomo está sendo representado, que ele está aparecendo ali. Então, quando vocês verem entre parênteses em uma equação química, né, a letra G, então mostra o estado físico de como está esse átomo da matéria. Então, os gases são representados pela letra G, né, o vapor pela letra V, o estado líquido pela letra L, aqui entre parênteses, não esqueça que vai ficar sempre entre parênteses. Uma matéria, quando está em solução aquosa, ela é representada pela letra A e Q, entre parênteses e minúsculas as duas. A matéria, quando está sendo representada no estado sólido, ela vai ser mostrada pela letra S, cristal ou cristais aí com a letra C. E além disso, dessa representatividade da matéria com letras para mostrar o seu estado sólido, líquido, gasoso, enfim. Tem também outros símbolos, né, além das letras e dos números, né, e desses estados físicos, que vão ser os catalisadores, que é representado por esse símbolo aqui, ó, ou aquecimento, né, então esses catalisadores ou aquecimento vai ser representado por esse símbolo aqui, né, que parece um triângulo.
A formação de um precipitado vai ser representada pela seta para baixo, apontando para baixo. Quando a reação é reversível, quando ela pode ser revertida, então a seta ela vai ter as duas pontas, tanto para a direita quanto para a esquerda. E quando essa reação química está acontecendo na presença, né, de luz, vai vir essa simbologia aqui. Okay? Então, essas são as formas simbólicas de como vai ser representado essa equação química. Através de letras maiúsculas ou maiúsculas e minúsculas, através de números, que vocês vão ver mais adiante que são os coeficientes, através do seu estado líquido, sólido, gasoso, enfim, onde vai ser representado letras entre parênteses e através de outros símbolos como o aquecimento, que vai ser parece um triângulo, aí a formação de um precipitado, que é a seta para baixo, e quando ocorre uma reação que pode ser reversível, que a seta ela aponta para os dois lados, né, direito e esquerdo, e também quando essa reação ocorre na presença de luz, que é esse símbolo que vocês veem aqui embaixo. Mais adiante, no texto de vocês, fala sobre números. Fala o seguinte: números são utilizados para descrever as proporções das diferentes substâncias que entram nas reações. Então, aí pede para vocês darem uma analisada. Números. Então, vocês têm esses números aqui embaixo, que ficam, né, ao lado de cada elemento. Então, vocês veem aqui o número atômico sendo representado aqui, né, os dois átomos de hidrogênio. Então, lembrando aqui que o H lá na tabela periódica vai ser o hidrogênio. O Cl vai estar representando o cloro. E aqui, o hidrogênio e o cloro. Nós temos duas substâncias ali atuando, okay? Vindo como produto. E mais adiante, fala o seguinte: equação química é a representação gráfica, né, ou simbológica, de uma reação química. Então, isso é o termo que define uma equação química. Nessa equação química, colocamos os elementos que estão envolvidos na reação, de forma abreviada, né, como nós vimos aí, letras, números, símbolos, onde vai haver reagentes, a presença aí de reagentes. Esses reagentes vão estar atuando ali na reação química e vão ser chamados de primeiro membro também. E nós vamos ter o resultado dessa reação química, que vai ser o segundo membro, que são os produtos. Então, nos reagentes, aí nós temos as substâncias que estão no início da reação. No início, não esqueça, vão estar reagindo. E o produto vão aparecer no final de uma reação química, que é o resultado dessa reação. Ok? Como vocês veem aqui mais adiante, os primeiros membros, que são os reagentes, então a substância hidrogênio vai estar reagindo. Esse sinal aqui de adição se chama reagente, né? Se chama reagir. Então, a leitura que nós fazemos é duas moléculas de hidrogênio vai estar reagindo com o átomo aqui de oxigênio, para formar aqui o produto final. Então, nós temos aqui o primeiro membro, como vocês viram aqui, que são os reagentes, e o segundo membro dessa equação química, que é, né, o produto, ou que são os produtos. Mas adiante diz, observe que o H2, que é o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, deixa eu só marcar aqui para vocês verem melhor, dois átomos de hidrogênio, e o O2, que é o oxigênio, são reagentes aí, são os reagentes,
E o H2O, né? Não sei se vocês devem lembrar, é o símbolo da água. Eles são produtos. Então, aqui nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, aqui, ó, duas moléculas de hidrogênio, juntando isso aqui ou reagindo com a molécula ou com uma molécula de gás oxigênio, que está logo mais adiante. Então, duas moléculas de hidrogênio estão reagindo com uma molécula de oxigênio, resultando no produto final, que é duas moléculas de H2O, duas moléculas de água, ok? Então, aqui nós temos a simbologia da água, onde diz aqui que nós temos a formação de duas moléculas de água. E aí, novamente, tem a simbologia, os símbolos que vão estar atuando nessa equação química, o calor, uma substância de forma aquosa. Lembrando que a aquosa, minha gente, é uma substância que vai ser dissolvida ali na água, né? Onde vai haver a presença da água participando ali daquela reação. Novamente, tem os símbolos que vocês já viram. E aí vem a representatividade da forma como vai ser representada essa matéria, se ela vai estar no estado sólido, gasoso ou líquido. Ó, aqui, ó, o S vai ser de sólido, o G entre parênteses gasoso, e aqui novamente nós temos o G representando a forma como vai ser mostrada, né, essa matéria ali, que no caso o G de forma gasosa. Em seguida, diz que os princípios da estequiometria se baseiam nas leis ponderais. Essas leis ponderais é a lei de Lavoisier e a lei também de Proust. Então, que estão relacionadas com as massas dos elementos químicos que fazem parte da tabela periódica. Mas que nós não vamos entrar nesse assunto agora, no momento. Tá, ok? Mais adiante, fala sobre a questão do balanceamento dessas equações químicas. Então, para que serve esse balanceamento das equações químicas? É o que nós vamos ver agora. Que é nesse parágrafo aqui, ó. Eu dei uma adiantada porque se repete muito algumas questões, então, como fica muito repetitivo, eu vou colocando as partes principais, ok? E aí diz que o número de átomos dos reagentes deve ser igual, ou seja, deve se igualar ao número de átomos do produto. Quando isso acontece, dizemos que a equação química está balanceada. Então, só repetindo aqui, quando o número atômico é igual ao número de átomos do produto, então nós dizemos que essa questão está balanceada. Nós temos um exemplo aqui de equação balanceada, onde nós temos o C, aqui que representa o carbono, o O que representa o oxigênio, e aqui nós temos o C, deixa eu só apagar aqui e colocar melhor para vocês verem. E nós temos aqui o produto final dessa reação química, que é o CO2. Vejam que o C aqui está maiúsculo, então mostra um elemento químico só, uma substância. E o O aqui também está maiúsculo, então representa outra substância, que é o oxigênio. Então, aqui, uma questão balanceada, né? Como é que nós sabemos que essa questão, que essa reação, ou essa equação, na verdade, ela está balanceada? Então, aqui nós temos o número atômico, que vem aqui embaixo, ó. Não tem nenhum número atômico aí, nenhum número representando. Mas quando não vem nenhuma numeração ali, nós sabemos que é 1. Então, está sendo representado pelo número 1. Do lado do oxigênio, nós temos o número atômico sendo representado pelo numeral 2. Então, aqui nós dizemos que nós temos um átomo aí de carbono, 2 átomos de oxigênio,
que vão reagir entre si, resultando aí na molécula de carbono. Então, que vocês podem observar aí, que aqui, deixa eu novamente apagar para ficar melhor para vocês enxergarem. A mesma quantidade de átomo que eu tenho aqui, ó, no reagente do carbono, eu tenho no produto do carbono aqui. A mesma quantidade de oxigênio que eu tenho no reagente, eu tenho de oxigênio no produto. Então, essa questão nós dizemos que ela está balanceada porque o número atômico, né, assim como o número também dos produtos, eles são iguais. Diferente aqui do exemplo onde mostra uma equação química que não está balanceada. Então, qual é a diferença aqui? Vamos lá. Nos reagentes, o primeiro reagente aqui nós temos o hidrogênio, onde ele tem 2 átomos aqui de hidrogênio. O segundo reagente, eu tenho 2 átomos de oxigênio. No produto, eu vejo que eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, que está igual aqui, né? Aqui no produto, o hidrogênio, eles estão iguais. Mas quando eu passo para o oxigênio, eu tenho no reagente o oxigênio com 2 átomos de oxigênio, e no produto esse oxigênio só tem 1 átomo. Então, tem a diferença aqui, ó, do número atômico, né, do 2 aqui no oxigênio e de 1 oxigênio aqui no produto. Então, aí, isso mostra uma equação química que não está balanceada. E aí é necessário que se faça o balanceamento dessa questão, dessa equação, para que a quantidade de átomos seja igual à quantidade de produtos, ok? Deixa eu adiantar mais um pouco aqui, onde fala sobre métodos de balancear, de como se balancear uma equação química. E aí vocês veem aqui na primeira questão, né, na primeira forma de balancear, né, uma equação química, que é através de métodos de tentativa. É um dos métodos de balanceamento, é um método de tentativa. Também tem algébricas, né, tem outros, né, mas vocês não vão também se aprofundar nessa questão. Aí diz o seguinte: para balancear a segunda equação, podemos colocar o número 2 na frente do H. Então, aqui, ó, se nós quisermos balancear, o número 2 ele vai ficar aqui, como está exposto aqui dessa seguinte maneira. Então, colocamos o 2 na frente do hidrogênio e o número 2 na frente de H2O, que é a forma como está aqui. Então, agora nós ficamos com 2 moléculas de hidrogênio no reagente. No produto, nós também temos aqui, ó, 2 moléculas de hidrogênio. No segundo reagente, nós temos aqui O2, que também está aqui, ó, seguindo de 2. Nós dizemos que nós temos 2 átomos aqui também de oxigênio. Como é que nós fazemos isso? 2 vezes 1, eu sei que aqui é 1. Então, 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Quando eu multiplico 2 vezes 1 aqui, opa, saiu aqui. Quando eu multiplico esse 2 vezes 1 que está aqui, que não aparece, lembre-se que quando não aparece nenhum número, quer dizer que é 1 que está ali presente. Então, quando eu multiplico 2 vezes 1, eu tenho 2, então eu vou igualar aqui. E aí eu tenho no produto 2 átomos aqui de hidrogênio, que está igual ao reagente, o produto se iguala, né, ao reagente. E aqui no oxigênio eu tenho 1 átomo, né, de oxigênio, mas aí quando eu multiplico 2 vezes 1 aqui, o oxigênio, então vai ficar igual ali. Deixa eu colocar aqui para vocês verem novamente. Então, 2 vezes 1 aqui, 2. Então, aí vai se igualar 2 átomos de hidrogênio no reagente
2 átomos de oxigênio no reagente. Passando para o produto, quando ocorre a reação, eu tenho 2 átomos de hidrogênio também no produto e 2 átomos de oxigênio também no produto, que mostrar aqui. Então, essa equação, ela passa a ser balanceada, ela fica uma equação balanceada. Ok? E o último método aí que aparece na apostila de vocês é falando sobre o método das tentativas, né? Que o método das tentativas aí começa pela separação aí, consiste em apenas aí a separação em contar o número de átomos dos reagentes e dos produtos. E essa separação, essa contagem de número de átomos dos reagentes e produtos, a gente começa por uma sequência onde nós primeiro damos início aí contando aí, somando a quantidade de átomos, reagentes e produtos aí dos metais, primeiro dos metais, segundo dos ametais, que também são chamados de não metais, terceiro oxigênio e por último aí de hidrogênio. Então esse é um método das tentativas aí por coeficiente, onde nós vamos eliminando as categorias aí por metais, ametais, oxigênio e hidrogênio, ok? E aí nós temos a atividade de vocês, onde a primeira questão pede para vocês identificarem aí em que consiste o método de tentativas utilizado para fazer o acerto dos coeficientes das reações químicas. Lembrem-se que coeficiente é o número que fica aqui, ó, que antecede o símbolo químico. Então, esse número que antecede, que vem antes a letra, né, o símbolo químico, isso é o chamado de coeficiente. O número que vem abaixo, aqui menorzinho, do lado à direita do símbolo químico, do elemento químico, é a quantidade de átomos que tem aquela matéria. Okay? Então, o coeficiente vai ser o número que fica, né, à esquerda. Então, em que consiste a primeira questão aí? Em que consiste o método das tentativas utilizadas para fazer o acerto dos coeficientes? Esse acerto dos coeficientes é o balanceamento da equação química, não esqueçam, ok? Dessas reações químicas. Então, letra A, tem as opções aí para vocês verem A, B, C e D. Então, só uma dessas questões vai estar correta. Segunda questão pede para que vocês observem aí a equação química abaixo e em seguida marque a alternativa que representa o produto desta equação. Então, lembrando-se que a equação química ela vai ser representada por reagentes, ela vai ser representada por produtos, né, o resultado final dessa reação química, por letras, por símbolos. Terceira questão, pergunta o seguinte: quando uma reação for reversível, qual desses símbolos A, B, C ou D vai estar presente, sendo representado ali naquela equação química? Então, na dúvida, deem uma lida novamente no texto da apostila que tem, ok? Quarta questão diz: os princípios da estequiometria se baseiam nas leis ponderais, que são relacionadas a que parte dos elementos químicos dentro das reações químicas. Então, essas leis ponderais, ela se trata dos elétrons, letra A, está relacionada aos elétrons, aos reagentes, às massas ou às condições do ambiente. Quinta questão pede para que vocês façam o seguinte: como são classificados as substâncias que irão reagir, sofrer a transformação de uma equação química? Então, como são classificadas essas substâncias que vão reagir, que vão sofrer essas transformações em uma equação química? E são reagentes, são produtos, são átomos ou são reações? Sexta e última questão pede para que vocês observem a equação química abaixo e separe quem é reagente e quem é produto. Não esqueçam que os reagentes
eles vêm no início da equação química, são regras que tem, né, da equação química, eles vêm no início de uma reação química. Eles são representados aí pelo sinal da reação, que é o sinal de mais, né, de positivo, digamos assim, onde as substâncias elas vão reagir. E o produto, ele vai suceder, né, a seta, que a seta está indicando a reação, né, que ocorreu aquela reação e está mostrando o produto, resultado final daquela reação química. Okay? Então, você vai marcar aí na equação química que separa quem é reagente e quem é o produto. Observe as equações químicas abaixo e separe, ou seja, você vai marcar aí quem é o reagente e quem é o produto. Nessa questão, tem uma curiosidade, eu não vou dizer agora, eu vou ver se vocês estão atentos aí, se realmente aprenderam o que é a reação, né, o que é o produto, o que são, na verdade, os reagentes, o que são os produtos em uma equação química. Ok? Eu tenho certeza que alguns vão estar atentos, outros não, e depois eu vou revelar na correção, né, qual era a curiosidade dessa questão número 6 aí. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, que é um assunto um pouco complexo, né, meio difícil, então vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo privado, para tirar, né, quaisquer dúvida que venha a surgir com relação a esse assunto no dia de hoje. Tá certo? Um cheiro bem grande. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.